Boa noite. Boa noite. A principal testemunha do caso Bruno não participa de um dos julgamentos mais esperados dos últimos anos. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério Público. O julgamento do caso Bruno deve durar 3 semanas e não vai contar com o depoimento do adolescente Jorge Rosa, que na época do crime era menor de idade. Ele é a principal testemunha do suposto assassinato de Elisa Samúdio. As informações foram dadas hoje pelo promotor do caso, Dr. Henry Wagner. O promotor informou que Jorge está sob proteção policial por conta de ameaças. Ele se encontra em outro estado. Ele está amparado por um sistema de proteção seríssimo. Agora eu afirmo a vossas senhorias, Jorge Luiz Lisboa Rosa, ele não está ameaçado por Elisa Samúdio, que é morta. Ele não está ameaçado pelo filho dela, que é uma criança, uma criancinha. Nós sabemos muito bem por quem ele se encontra ameaçado. Para conseguir as informações, o promotor convocou como testemunha a delegada que atendeu o adolescente na época do crime e a agente que conviveu com ele durante o período que cumpriu medida socioeducativa. Na fase de inquérito sobre o desaparecimento de Elisa, Jorge Luiz e Sérgio Salles, que foi assassinado, contribuíram com informações à polícia. Segundo a investigação, eles estiveram com Elisa no sítio do jogador. A senhora Elisa Silva Samúdio, ela está morta. Todas as notícias que têm sido veiculadas, seja no plano da cogitação, seja no nível da afirmação leviana, na diretriz de que ela estaria hoje viva, a trabalhar, a prostituir-se no leste europeu ou a viver anonimamente em algum país latino-americano, são improcedentes. O promotor informou ainda que há provas concretas da morte de Elisa, mesmo o corpo não tendo sido encontrado. Ele acredita na condenação dos réus. Estaria acompanhado por 50 volumes de autos processuais, cujas provas conheço a miúde. E estou preparado para ali enfrentar tantos advogados quanto se dignem a comparecer para a defesa dos réus. Serão julgados a partir do dia 19 de outubro o goleiro Bruno Fernandes, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, Daiane Rodrigues, ex-mulher do goleiro, e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do jogador. O primo de Bruno, Jorge Rosa, não é obrigado a prestar esclarecimentos no dia do julgamento, porque na época do crime ele era menor de idade. Assim, ele tem o direito de se decidir se quer falar ou não. E hoje a defesa de Bruno apresentou uma carta que teria sido enviada pelo padrasto do goleiro Bruno Fernandes e que dá detalhes do atual paradeiro de Elisa Samúdio. A carta foi postada no dia 16 de outubro e teria sido enviada pelo padrasto do goleiro Bruno, Luiz Henrique Franco Timóteo. Ele conta que viajou no dia 16 de maio de 2010 para encontrar com Elisa Samúdio no Rio de Janeiro. Segundo Luiz Henrique, ela queria sair do país. O padrasto de Bruno relata que levou a modelo para Governador Valadares, onde ela conseguiu identidade e passaporte falsos com o nome de Olívia Lima Guimarães. Ele diz na carta que ela teria que sair do país porque ela estava com problemas sérios. Deu mais detalhes. Cidade onde ela ficou, na Bolívia, e essa situação toda. Contou também que ela foi ao encontro de amigas dela que moram na Europa, da mesma profissão, artistas pornô. Para o advogado de Bruno, não existem provas de que houve realmente um homicídio. E essa tese ele vai sustentar no julgamento marcado para o dia 19 de novembro. Aonde se mata alguém, tem que ficar alguma prova. Não o cadáver, mas vestígios que levem a crer que ali houve alguém que sofreu agressão e pode até ter morrido. 5 acidentes foram registrados nesta sexta-feira nas estradas mineiras da BR-381 em Caeté. 2 pessoas morreram numa batida entre um carro e uma carreta. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam num veículo de escolta armada e ficaram presas às ferragens. Uma forte chuva deixou Montes Claros, no norte de Minas, literalmente debaixo d'água. As ruas do centro da cidade e de alguns bairros foram tomadas depois que uma tromba d'água atingiu a cidade por volta das 10 da manhã. No bairro Raul Lourenço, 13 casas ficaram inundadas e o prejuízo é muito grande.
Uma das casas está interditada pela Defesa Civil por ter a estrutura totalmente abalada. Moradores da cidade estão sendo conduzidos a abrigos municipais. A água da chuva em algumas partes da cidade chegou a mais de 1,5 metro de altura. Continua na BR-381 a carreta que está atrapalhando o trânsito nas duas pistas, nas pistas daquela rodovia, desde a noite de ontem. O veículo ficou preso no quilômetro 477 desde as 3 horas da manhã de sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta transportava um transformador de 450 toneladas e agarrou numa depressão. O veículo ia para Araguari, no Triângulo Mineiro. O transformador tem 87 metros de comprimento e um pouco mais de 6 metros de largura. O congestionamento chega a 15 quilômetros. As péssimas condições do IML da capital estão na mira do Ministério Público. Hoje, a Procuradora do Trabalho se reuniu com o Sindicato dos Policiais e representantes do órgão. Durante a reunião foi proposto um termo de ajustamento de conduta para pôr fim às irregularidades no IML no prazo de 1 ano. No local, foram constatadas uma série de irregularidades como falta de ventilação nos locais onde são guardados os corpos e os materiais tóxicos, além de armazenamento inadequado de produtos. O diretor do IML, André Roquette, disse que não tem como assinar o TAC, já que não conta com recursos suficientes e nem autonomia financeira para fazer as adequações. Segundo a procuradora do Trabalho, Luciana Lawrence, a situação no IML é gravíssima, com alto risco de contaminação dos trabalhadores e das próprias provas. Ela disse que se o governo não assinar o TAC, vai entrar na Justiça para garantir as melhorias. A obrigação do Ministério Público da União é, no caso de não ser celebrado o TAC com esse grau de legalidade, entrar com as ações de direito. O Poder Judiciário vai resolver. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais, Denilson Rodrigues, reclama que a situação no IML piorou bastante com o aumento dos homicídios em Belo Horizonte. O IML, assim como os departamentos de perícias do interior, são de fundamental importância que tenham investimentos, que tenham efetivos e que tenham, mais do que isso, condições de trabalho. Sem isso, atrasam-se os processos, sem isso, a sensação de impunidade no criminoso aumenta, porque sem a prova técnica pericial, ele tem uma grande probabilidade de ser absolvido, de ser solto. Então, isso tem uma repercussão prática direta, assim, no grau de resolutividade dos inquéritos e dos processos. Os custos para fazer a adequação do IML de Belo Horizonte giram em torno de R$6 milhões. O governo tem 30 dias para dar uma resposta se vai assinar o termo de ajustamento. Uma perseguição policial terminou em morte hoje pela manhã em Confins. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu na LMG 800, próximo ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Os policiais atendiam uma ocorrência no local, perseguindo um veículo em alta velocidade. Durante a fuga, o motorista bateu o veículo numa árvore e também num carro. O motorista do carro atingido morreu na hora. A viatura da polícia também bateu numa árvore e um policial ficou ferido. O motorista que provocou o acidente foi preso. Ele estava com a documentação do carro atrasada. O Ministério Público quer um novo julgamento para Marcos Aparecido dos Santos, Paulo, o Bola. Ele foi absolvido nessa semana pelo assassinato do ex-carcereiro Rogério Novello. Após 3 dias de julgamento, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi absolvido da acusação da morte do ex-carcereiro Rogério Novello, que ocorreu há 12 anos. Uma testemunha teria reconhecido Bola depois que ele ganhou destaque como um dos réus do caso Elisa Samúdio. O Bola assassinou aquele rapaz num crime típico de pistolagem em mando. A Promotoria de Justiça respeita o veredicto do júri, assim como respeita todas as decisões emanadas do Poder Judiciário, mas não se conforma com esta decisão e já apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a certeza de que certamente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais cassará aquele veredicto e reenviará o acusado Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, ou Paulista, ou Neném, a novo julgamento popular. Um homem foi preso quando transportava carnes de animais silvestres em Presidente Olegário, que fica na região noroeste de Minas Gerais. Foram encontrados 2 tatus, partes de um veado, 6 patos do mato, além de 20 quilos de peixe. A carne seria levada para Brasília. O homem foi preso e depois encaminhado para uma delegacia.
A seguir, atenção consumidor, a diferença nas tarifas bancárias pode chegar a 258%. E o risco com escorpiões nesta época do ano. Vamos ver imagens da BR-040 na altura do contorno com o anel rodoviário, no bairro Califórnia, o trânsito bastante intenso, assim como está intenso em toda a cidade nesta sexta-feira. Agora são 7 horas, voltamos já já. Jornal Band Minas. Oferecimento